Êxodo capítulo 21. Eis as leis que lhes proporás. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas no 7º sairá livre, sem nada pagar. Se veio só, sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá a esposa. Se o seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre, o seu senhor fá-lo aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela. E ele ficará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar ao seu senhor, a ponto de ele não a reservar para si, ele a fará resgatar. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, usando de fraude para com ela. Se a destinar a seu filho, este a tratará segundo o costume em vigor para as filhas. Se tomar para si outra mulher, não diminuirá o alimento, nem a vestimenta, nem os direitos conjugais da primeira. Se a frustrar nessas 3 coisas, ela sairá sem pagar nada, sem dar dinheiro algum. Quem ferir a outro e causar a sua morte, será morto. Se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, eu te designarei um lugar no qual possa se refugiar. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se alguns discutirem entre si, e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apeado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu, e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os árbitros determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua serva, e o inutilizar, deixá-lo-á livre pelo seu olho. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado, e não comerão a sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes marrava, e o dono foi avisado e não o guardou, o boi será apedrejado e o seu dono será morto. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Que tenha chifrado um filho, que tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi ferir um escravo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um buraco e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o seu valor, e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o dono sabia que o boi marrava já há algum tempo e não o guardou, pagará boi por boi, mas o boi morto será seu. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, e o abater ou vender, restituirá 5 bois por um boi, e 4 ovelhas por uma ovelha. Bem, o capítulo de hoje é o começo de um trecho do Êxodo, que a gente fala que é o Código da Aliança. É o primeiro conjunto de leis colocado por Moisés quando consolida essa aliança com Deus. Então, com todo o povo judeu. A gente falou, né, sobre como os 10 mandamentos é como se fossem as cláusulas do contrato da aliança que o povo tinha que cumprir para que Deus fizesse parte dele, né? Ai, fiquei sem água agora. Acabei de correr ali. Mas bem,
A gente tem aqui, então, um conjunto de leis muito importante para o estabelecimento ali da sociedade na época. E você vê que, assim, tem coisas aqui muito duras, quando a gente olha comparando com um Código Civil moderno, mas tem que pensar que isso aqui foram leis aplicadas em um momento histórico. E algumas coisas eu achei muito interessante, assim, tipo, pensando como se pensava a justiça da época, algumas coisas, assim, bem, até assim, boas mesmo. Então, da parte, por exemplo, do respeito quando se dá uma filha como serva, de que você tem que garantir o bom sustento dela e que se você, por ganância ou por, sei lá, algum tipo de interesse em outra mulher, começar a negligenciar essa, você precisaria... Ela sairia sem pagar nada e sem dever nada pro, pra pessoa. Ou então, por exemplo, que quando você fala assim, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos durante um homicídio, você deveria se designar um lugar para a pessoa se refugiar. E por que isso? Porque isso, eles estavam de um tempo ainda em que não havia essa consolidação do Estado para fazer a justiça, que uma sociedade ainda assim seminômade, em que havia-se o, o risco da pessoa que foi ferida ou do parente de alguém ferido querer o desejo de vingança. O que coloca aqui? Isso aqui aconteceu, foi uma briga, foi um fortuito, que de um encontro alguém morreu. Nesse caso, deve se proteger a pessoa que matou. Mas, se a pessoa que matou armou o homicídio, então seria morto. Então você vê que, ao mesmo tempo que é uma lei muito dura, tem uns aspectos que eu achei muito interessantes, assim, de proteger se tentar se fazer justiça em situações que sentimentalmente se queria outra coisa, que talvez queria ser mais duro. Agora, assim, eu rachei o bico, antes que a primeira vez quando falou que se o boi matar alguém, o boi será apedrejado, assim, eu fiquei visualizando, tipo, a galera amarrando o boi num poste, apedrejando ele, sei lá. Achei muito zoado, assim, mas o que tá falando aqui é que se um animal é violento e está mais na vida das pessoas, ele tem que ser abatido. Que é uma coisa que até hoje a gente faz, né? Mas vamos lá. Isso tudo que eu falei agora foi uma leitura mais, assim, histórica de o que eram essas leis para a época, de como elas eram aplicadas. Mas agora eu quero fazer uma leitura mais profunda, uma leitura cristã do que isso é pra gente. Primeiro, as leis judaicas não se aplicam a gente por causa de tudo aquilo que a gente vai ver um dia, lá na frente, no Evangelho, sobre como Jesus explica como que a lei se aplica a nós após a nova aliança. Mas enfim, saibam que o que está sendo falado aqui, há coisas, só valem em como a gente lê isso sobre o novo mandamento de Jesus, que era amar o teu irmão, a lei do amor, né? Mas vamos lá. O que eu achei muito interessante? Primeiro, lá no comecinho, quando a gente está falando sobre escravidão, fala sobre se o escravo, por amor ao seu servo, quiser servi-lo. Fala, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre. Eu vejo isso aqui não como uma escravidão de serviço a uma pessoa, mas como uma escravidão de serviço a Deus. Eu vejo isso aqui muito na vida do cristão, que é a gente olhar assim, caraca, por mais que não deixe de ser uma forma de servidão, o que a nossa relação com Deus, porque a gente reconhece que Deus é nosso Senhor e nosso Criador, a gente faz isso não porque a gente se acha simplesmente assim, inferior, a gente merece ser castigado e obedecer cegamente, mas porque a gente vê no amor de Deus algo que a gente precisa, e por isso a gente aceita se submeter a Ele, aceita ser escravo dele por amor. Eu vejo isso assim, pra mim faz muito mais sentido ler assim, do que querer pensar só na lei de um escravo aceitando ser indefinidamente escravo de alguém pra sempre. Ainda fala assim, né, não quero ficar livre e será seu escravo para sempre. Tipo, muito forte. Ou então, quando fala lá nossa, isso aqui é ótimo quando eu vi. Fala que se o boi ferir um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes. O que você está falando? Que se um escravo for morto, o preço que deverá ser recompensado pela vida dele é de 30 moedas de prata. Deixa eu ler aqui um outro trecho, mas lembrem disso aqui. Lá na frente a gente tem Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar? Jesus. Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso
ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Eu não procurei aqui antes, mas tem também essa passagem em alguns outros evangelhos, e, se não me engano, um deles não especifica, pois esse era o preço que se paga pela vida de um escravo. Então, quando Jesus fala da lei do amor e do exemplo que ele nos dá, ele foi escravo. E a vida dele foi paga pelo preço da vida de um escravo. E está lá no começo da Bíblia. Êxodo capítulo 21 estabelece o preço da vida de um escravo. Jesus cumpre esse preço. E mais assim, uma leitura ainda a mais disso aqui, que quando a gente coloca essa lei tão dura sobre a vida dos criminosos, dos escravos, eu leio que isso é o que a gente mereceria pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Porque a gente é imperfeito, é ingrato, faz muita besteira. Então, o preço que se paga por isso é a morte. Mas por que a gente não precisa pagar isso desse jeito? Porque esse preço já foi pago. Então, o preço por todos esses erros, essas faltas, é a morte. Mas esse preço já foi pago em Jesus, quando ele morreu por nós. Então, quando Deus está sendo duro aqui no Antigo Testamento, e a gente estranha isso, falando, nossa, por que Deus era duro e depois ele ficou bonzinho e não quer mais matar ninguém? Não é isso. Quando Deus está sendo duro aqui, ele está falando isso. O preço por aqueles que falham vai ser a morte, por aqueles que matam, por aqueles que roubam. E esse preço vai ser pago um dia. E foi pago quando Jesus morreu por nós. Cara, é por isso, velho. Tipo assim, eu tava com muito medo quando eu comecei o Êxodo, sabendo que eu ia ter que ler essas coisas da lei judaica e explicar por que isso não vale mais, ou por que a gente não precisa mais cumprir isso, mas não é isso. Não é que não vale mais. É que valeu de uma vez por todas. Se o preço é a morte, esse preço foi cumprido. Não é que essa lei não seja mais válida, mas é que ela já foi realizada plenamente. Agora eu entendo por que mesmo na Bíblia cristã tem toda essa lei judaica que a gente, entre aspas, não segue. Porque isso faz justificar muita coisa que acontece no Novo Testamento. E que a gente não via tanta importância até esse momento. Caraca, velho, não sabia que esse capítulo ia dar tanta coisa legal, pô. Interessante, né? Parece tão besta. Mas por hoje é isso.